Vamos lá, começando o nosso estudo de hoje então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, no item número 4, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, item número 21. Antes vamos aqui para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa interessante, numa sexta-feira 13 de junho de 1860, nós estamos numa sessão geral. Então, para nós aqui começa leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 6 de junho. O Sr. Eugênio de Porren, de Marsella, presta homenagem à sociedade com seu novo poema, intitulado Linda Legenda Gaulesa. A sociedade recorda seu encantador poema Urânia, exprimindo-lhe seus agradecimentos por lhe ter enviado a nova obra. A senhorita P. é encarregada pela sociedade de o relatar. Comunicações diversas. Primeiro, o Sr. S. transmite uma nota sobre um homem que no ano passado suicidou-se na rua Quincampoix, a fim de isentar o filho do serviço militar, tornando-o filho único da mulher viúva. Pensa-se que sua evocação será instrutiva. Segundo, o Sr. de Grand Boulogne envia uma nota sobre o muçulmano Seibem Maloca, que acaba de falecer em Tunis, com 110 anos de idade e cuja vida foi notável pelos atos de caridade que realizou. Será evocado. 110 anos, hein? No século XIX é uma proeza das maiores. Trata-se de uma conversa sobre a questão da longevidade. O Sr. de Grand Boulogne, que viveu muito tempo entre os árabes, diz que os exemplos dessa natureza não são muito raros entre eles, o que o leva a atribuí-lo à sobriedade. Conheceu um com cerca de 130 anos. O Sr. Conde Z diz que a Sibéria talvez seja a região onde a longevidade é mais frequente. A sobriedade e o clima, por certo, haverão de exercer grande influência sobre a duração da vida. Mas o que, sobretudo, deve contribuir para isso é a tranquilidade de espírito e a ausência de preocupações morais que, em geral, afetam as pessoas do mundo civilizado, consumindo-as prematuramente. Eis porque se encontram maiores velhices entre aqueles cujas vidas estão mais próximas da natureza. Terceiro, o Sr. Allan Kardec relata um caso pessoal que mostra o desejo que experimentam certos espíritos de serem evocados quando jamais o foram. Aproveitam as ocasiões propícias de se comunicar quando estas se apresentam. Quarto, vários membros comunicam o protesto publicado por diversos jornais do Sr. Lebril, antigo negociante de carvão da rua de Grèce, na casa do qual ocorreram em 1849 notáveis manifestações, cuja autenticidade tinha sido posta em dúvida. Estudos. Exame crítico da dissertação de Lamennais sobre a eletricidade espiritual, feita na sessão de 6 de julho. O espírito explica e desenvolve os pontos considerados obscuros. Segundo, evocação do suicida da rua Quincampoix. Terceiro, evocação de Gustave Lenormand. Quarto, perguntas diversas sobre os médiuns. 5. 3 ditados são obtidos simultaneamente. O primeiro sobre o saber dos espíritos, assinado por Schenning. O segundo, continuação da eletricidade do pensamento, assinado por Delphine de Girardin. O terceiro, sobre a caridade, assinado por Lamennais, a propósito da nota lida sobre o muçulmano de Seibem Maloca. Próximo boletim, do dia 20 de julho de 1860, que será uma sessão particular. Nós leremos então na semana que vem, já que amanhã é sexta-feira, a gente conclui o nosso estudo com o nosso estudo do Evangelho do Lar, e depois não fazemos a leitura do boletim. Então está aqui, essas são os eventos que aconteceram naquele dia. Começando então aqui o nosso estudo de hoje, que é esse tema do nosso Evangelho,
perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quem traz para nós essa mensagem foi o Sr. Sanson, ou aportuguesado Sr. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, ou Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1863. A biografia dele traz o seguinte para nós. Nós já tivemos a oportunidade de ler várias mensagens trazidas por esse espírito, que fala sobre o principalmente, né? Só um instantinho aqui. Fui fazer a atualização da página aqui e ele acabou me bloqueando. Só um instantinho. Tá aqui. Então esse espírito ele traz, né, algumas participações nos boletins que nós lemos e tudo mais. Então aqui é um resumo feito pelo jornal Mundo Espírita em abril de 2001. Expoentes da codificação, Sr. Sanson. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, eis a forma como o espírito se identifica, assinando a mensagem Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 21. Bem assim, a que se encontra inserida no capítulo 11, item 10 da mesma obra, e que disserta a respeito da lei de amor, ambas datadas do ano de 1863. Sanson era membro da Sociedade Espírita de Paris e desencarnou no dia 21 de abril de 1862, após mais de um ano de sofrimentos cruéis, conforme nos informa o codificador na Revista Espírita do mês de maio do mesmo ano. Quase 2 anos antes, o Sr. Sanson dirigira a Kardec, na qualidade de presidente da dita sociedade, uma carta onde solicitava que após a sua morte fosse evocado e o mais imediatamente possível. E isso fazia reafirmando um desejo que expressara há cerca de um ano. O seu propósito de, através dessa espécie de autópsia espiritual, servir no além-túmulo, dando-lhe os meios de estudar fase por fase, nessas evocações, das diversas circunstâncias que se seguem ao que o vulgo chama de morte. Recomendando-se as preces dos companheiros da Sociedade Espírita de Paris, discorre ainda, na mesma missiva, sobre sua preocupação com respeito à escolha e o oportuno momento de sua próxima encarnação. Allan Kardec compareceu com alguns membros da sociedade no local onde se encontrava o corpo do Sr. Sanson, e ali, 1 hora antes do seu enterro, deu-se a sua primeira comunicação, onde demonstrou plena ciência de sua situação, afirmando que após 8 horas de sua morte, recobrara a lucidez das suas ideias. O médium que serviu de intermediário foi o Sr. Leimer, que jamais tinha visto o Sr. Sanson e desconhecia o seu caráter, os seus hábitos e muito menos sabia se ele tinha filhos, o que na mensagem é mencionado, provando a sua autenticidade, onde o espírito se revela pelo seu lápis. À beira do túmulo, Allan Kardec discursa, apresentando o Sr. Sanson como um homem de bem em toda a expressão do vocábulo. Diz ainda que ele era dotado de uma inteligência incomum, desenvolvida por uma instrução variada e profunda. Simples nos seus modos de vida, aplica a sua atividade intelectual em pesquisas e invenções como engenhocas que, no entanto, não lhe trouxeram resultados. Era um desses homens que jamais se aborrecem, porque sempre estão pensando em algo sério. Conquanto sua posição o tivesse privado daquilo que faz a doçura da vida, seu bom humor jamais se alterava. A crença espírita o ajudou a suportar os longos e cruéis padecimentos com uma paciência e uma resignação muito cristãs. Não há um só dentre nós, prossegue o codificador, que o tendo visto em seu leito de dor, não se tenha edificado com sua calma e com sua inalterável serenidade. Desde muito tempo ele previa o seu fim, mas longe de se apavorar, o esperava como a hora da libertação.
É que a fé espírita dá, nesses momentos supremos, uma força da qual só se dá conta quem a possui. E o Sr. Sanson a possuía em grau supremo. No dia 25 de abril e a 2 de maio do mesmo ano, de 1862, outras duas palestras ocorrem, em que, ainda servindo como médium o Sr. Lemé, o espírito Sanson responde às questões mais delicadas da situação do espírito após a morte física, dizendo-se muito feliz por me tornar útil aos meus antigos colegas e ao seu digno presidente. Nas observações do mestre Lyonês, as palestras propiciam um elevado ensino na descrição que ele faz do próprio instante da transição, e salienta que nem todos os espíritos seriam aptos a descrever esse fenômeno com tanta lucidez quanto ele. O Sr. Sanson viu na sua morte o seu próprio renascimento, circunstância pouco comum e que devia à elevação de seu espírito. Então o Sr. Sanson teve participação significativa nos estudos realizados pela sociedade, primeiro porque ele acabou se tornando o espírito que trouxe informações muito concretas a respeito da transição no momento da desencarnação dos espíritos. Então, 8 horas após a sua morte, ainda no seu velório, 1 hora antes do seu sepultamento, ele já trazia a primeira comunicação com muita lucidez. E depois, ele também participou falando sobre a sua vida, de um modo geral, que acabou sendo publicado depois no livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, nos exemplos, naquele primeiro subitem que fala dos espíritos felizes. Então, essa é a descrição do Sr. Sanson que nós vimos aqui agora. Então é ele que traz, como nós vimos aqui agora, ele que traz então essa nossa comunicação, essa comunicação que fala sobre perda de entes queridos, principalmente envolvendo mortes prematuras. Bom dia, pessoal. Falando sobre desencarnação, a doutrina espírita é bastante farta nesse tema, apresentando informações das mais variadas ordens, desde da forma como nós encarnados interpretamos a ideia da morte, falando sobre o tipo de vida que nós temos, a espiritualização de cada um de nós, com a preocupação de criarmos condições para termos uma desencarnação tranquila, e também do mundo espiritual, que é o que mais temos, comunicações diversas de espíritos que trazem informações sobre a sua nova condição, desde o momento em que chegaram até, depois de um certo tempo, já adaptados ao mundo espiritual. Então essa é uma das grandes virtudes que a doutrina espírita tem. Aliás, como a gente tem comentado essa semana, muitas vezes nós nos apegamos a pequenos pontos que se destacam da doutrina espírita, acreditando que a doutrina se resume a isso. Então, como nós comentamos, muitas vezes o indivíduo que fez um tratamento espiritual entende que a doutrina espírita é uma doutrina de curas espirituais. Para pessoas que passam por perda de entes queridos, acredita que a doutrina espírita é consoladora no sentido de trazer informações a respeito da morte. Para outros que apreciam os fenômenos mediúnicos ou vivenciam os transtornos do fenômeno mediúnico, acredita que a doutrina espírita também se resume a isso. Então a gente vê que aquilo que promove a doutrina espírita com maior intensidade é exatamente essa questão da vida no mundo espiritual, a continuidade da vida. O que, por um certo lado, traz uma grande tranquilidade para as pessoas, mostrando essa realidade, mas acaba trazendo uma informação incompleta a respeito de todo o conteúdo filosófico. Então, na verdade, não é apenas o conhecimento a respeito do mundo espiritual que vai fazer com que nós tenhamos uma vida diferente, mas é a absorção dos seus valores, o entendimento da imortalidade do espírito, o entendimento de que nós somos espíritos reencarnados, que nós temos uma lei de causa e efeito que rege as nossas condutas, né? Então, temos Deus, uma força superior que transforma o acaso
naquilo que realmente ele é o nada, ou seja, porque o acaso não é capaz de criar nada que é inteligente. O acaso provoca apenas acidentes. Então nós temos essa inteligência suprema que rege todas as nossas leis e, consequentemente, todas as nossas vidas. Então, estudando a doutrina espírita, nós começamos a ter um conhecimento cada vez mais abrangente a respeito de todos esses aspectos. Mas, muito mais do que o desenvolvimento intelectual, nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E, inevitavelmente, não há o que se discutir de que não existe nada no nosso mundo hoje que se compare à perda de um ente amado. Algo que venha aliviar essa dor imediatamente, algo que venha substituir essa experiência, promovendo uma dor maior. Então, sem dúvida nenhuma, os próprios espíritos reconhecem isso, sabendo exatamente que não apenas para nós que estamos aqui no mundo físico, mas também para quem desencarna. Porque a visão que nós temos hoje, aquela lamentação, por exemplo, que nós vemos durante os cerimoniais fúnebres, os velórios, sepultamentos e tudo mais, nós vemos os familiares e amigos sofrendo muito, mas nós não imaginamos como os espíritos se comportam diante de situação desse tipo. Então, por isso é importante a gente lembrar que a dor da desencarnação, ela atinge a todos os envolvidos, aqueles que desencarnam e aqueles que também sentem a desencarnação através dessa perda, porque assim é entendido, essa própria expressão perda de entes queridos, perda de pessoas amadas, é uma expressão que nós mesmos precisamos, através dessa nossa reeducação doutrinária, modificar. Porque a gente perde aquilo que nós temos e de repente desapareceu. Então, na verdade, nós devemos entender que a expressão perda de entes queridos nada mais é do que uma separação temporária desses entes queridos, em virtude das dimensões em que nós vivemos, em virtude dos compromissos que cada espírito deve vivenciar. Então, quando nós transformamos a ideia da morte para a perda, nós tiramos um peso muito grande. Quando nós substituímos a ideia da perda pela separação, ela se torna mais leve. Porque a separação denota, e sendo temporária, denota para nós claramente que é um evento que acontece durante um pequeno período, mas que depois há o reencontro, em que aqueles espíritos que se amam continuam convivendo uns com os outros durante todo o caminho, toda a jornada que desejarem viver. Então, por isso, nós começamos a ter um entendimento diferente a partir daquilo que os espíritos ensinam para nós. Nós temos depoimentos de espíritos que vêm dizer para nós a respeito da realidade do mundo espiritual. Nós vemos espíritos virem dizer para nós a respeito de suas próprias realidades, e isso vai fortalecendo em nós cada vez mais essa convicção de que a morte para nós não é algo pavoroso. Eu me lembro de um programa antigo que passou na televisão, já há muito tempo, há mais ou menos uns 20 anos, um programa chamado Os Últimos Tabus. O tabu, a gente lembra, é sempre um assunto, é sempre uma cultura que ela não é falada, que ela provoca nas pessoas, um choque de sensibilidade. É algo que ninguém gosta de conversar. Então, quando se fala, por exemplo, sobre sexualidade, sobre morte, sobre outros tipos de conduta, normalmente nós preferimos evitar. Exatamente porque, primeiro, nós temos uma ideia pré-concebida. Por exemplo, falando sobre a morte, de imediato é um assunto que ninguém gosta de falar. Seja porque ela provoque em nós aquele medo de que algo aconteça, caso a gente fale sobre esse assunto, seja porque a experiência da morte que foi vivenciada por cada um de nós acaba sendo muito dolorosa. Então nós preferimos não tocar nesses assuntos. E nesse programa, Os Últimos Tabus, e até hoje, no National Geographic, nós temos ali um programa chamado Tabu, que fala sobre todas essas situações. E aí mostra sobre experiências de cada cultura dentro do campo da morte. Então mostrava, por exemplo, no México, um grupo de uma pequena comunidade que tinha por tradição, após o sepultamento de uma pessoa, um ano após, ela obrigatoriamente, dentro dessa cultura, deveria fazer a exumação do cadáver, limpar todos os ossos, lavar tudo direitinho, guardar numa caixinha e depois voltar a sepultar. E aí, então nós vimos aquele
aquele ritual de preparação, aquelas comitivas que andavam pelas ruas, idosos, crianças, pessoas próximas, curiosas, todas elas misturadas, fazendo aquele grande evento num cemitério para assistir à exumação de um cadáver. E isso era feito anualmente, né? Todos os dias praticamente, sempre um ano após a morte daquela pessoa, né? Se por acaso não houvesse tido a decomposição do corpo, haveria de esperar mais um tempo. Mas de qualquer forma era sempre aquela história, uma coisa bastante chocante para nós que não estamos acostumados. Então, no México, na América Latina de um modo geral, porque o foco era exatamente a América Latina, mas nós podemos estender pelo mundo todo, encontramos catacumbas que são construídas com crânios, nós encontramos cerimoniais fúnebres de velórios, que são coisas assustadoras para todos nós, enterros que são realizados, sepultamentos que são realizados somente à noite. Então a morte para nós, a ideia da morte para a nossa sociedade mundial, apesar dessas tantas variações, ela nunca se torna agradável. É sempre algo que choca, é sempre algo que nos provoca medo. Basta lembrar, por exemplo, que os símbolos que nós temos hoje dessa ideia da morte é a cor preta, são aquelas coroas de flores, são aqueles símbolos religiosos. Nos próprios cemitérios, como eu comentei com vocês há um tempo atrás, nós temos aquela cultura da arte tumular, artistas de renome que fazem pinturas, que fazem esculturas de símbolos, né, com anjos, com símbolos religiosos, para colocar em cemitérios, né? Então nós temos muitos cemitérios pelo mundo afora que se tornam museus a céu aberto, com esculturas de altíssima qualidade, de altíssima beleza, mas que simbolizam sempre a dor. Então numa escultura, por exemplo, a gente mostra um anjo cabisbaixo, muitas vezes chorando, ou mostra ali uma pessoa ajoelhada, com as mãos postas para cima, rogando a misericórdia de Deus para poder aliviar essa dor. Então o símbolo da morte para nós é sempre algo doloroso. E sempre vai ser algo doloroso enquanto nós não tivermos a compreensão de que nós somos espíritos imortais e que nós não morremos, mas que o nosso corpo físico entra numa condição de não mais poder sustentar a vida e, portanto, ele entra num processo de falência. Mas o espírito, então, se liberta desse corpo e continua vivo e ativo no mundo espiritual, esperando uma nova oportunidade para retomar a sua evolução aqui no mundo físico e também, assim como também, no próprio mundo espiritual. Então, todas as religiões trazem isso. Então, se por acaso acontece o falecimento de uma pessoa numa família de uma determinada religião, de imediato a ideia da religião é transmitir exatamente isso, que você deve aceitar, que você deve rogar a Deus o alívio da sua dor. Então é sempre aquele paliativo para aquilo que você está sentindo, mas não se desenvolve para a compreensão do significado desse processo. Então vamos dizer, por exemplo, que a morte aconteceu porque Deus quer, porque essa pessoa agora está junto de Deus, que você vai ter o alívio do seu coração se você pedir ajuda para Deus e tudo mais. Mas não pensar dessa forma, olha, aquela pessoa, ela se encontra junto de Deus como nós nos encontramos agora junto de Deus. E que nós continuamos vivos e ativos no mundo espiritual, mas com um pensamento muito próximo àqueles a quem nós amamos. Então essa nossa relação afetiva, ela permanece muito viva. E como nós temos no mundo espiritual ainda interpretado de um modo muito fictício por todas as religiões, inclusive por nós que somos espíritas, porque o mundo espiritual apresenta uma realidade e nós fazemos uma interpretação baseado na nossa criatividade, na nossa imaginação, muitas vezes alimentando fantasias a respeito desse mundo. E isso em todas as situações. Então, na verdade, quanto menos nós estudamos, mais nós fantasiamos. Daí a importância de nós estudarmos constantemente o depoimento dos espíritos, os esclarecimentos que eles nos trazem, para formarmos essa realidade cada vez mais sólida, cada vez mais concreta. E aí então ela vai deixar de ser algo que nós imaginamos, porque quando nós pensamos numa fantasia, essa fantasia nada mais é para nós do que algo que nós mesmos criamos
para poder aliviar a dor que nós estamos sentindo. Só que para aquele que não é tão criativo e para aquele que não aceita a fantasia, essa dor continua real e não há nada que possa mudá-la. Porque ele não quer saber de fantasia, ele quer saber da realidade. Eis aí então que nós começamos, desde aquela época, quando a doutrina espírita começou a se desenvolver. Porque nós vimos muitas orientações de Kardec nas revistas espíritas, nas edições da revista espírita, falando sobre pessoas que se comunicavam com seus familiares, com seus amigos, em reuniões particulares, em reuniões na própria sociedade, e se consolavam muito com isso, se confortavam, porque tinham convicção, tinham certeza que aquela comunicação que chegava era de fato dos seus familiares. E vendo que eles estavam vivos e trazendo informações sobre essa realidade, isso para eles se tornava algo muito concreto, algo que era realmente satisfatório para aliviar essa dor. Dizendo, por exemplo, eu sei que ele não morreu porque ele falou comigo. E se hoje nós falamos isso no nosso dia a dia, alguém pergunta assim, né, olha, eu lamento muito que a perda que você teve, a gente fala assim, não se preocupe que eu já conversei com a minha mãe, ela está muito bem. As pessoas dão aquela levantada na sobrancelha e falam assim, olha, ou essa pessoa está muito doida ou ela está falando de alguma coisa que eu não entendi. Porque essa naturalidade de nós conversarmos com as pessoas, seja pessoalmente, seja através de um meio de comunicação qualquer. Aliás, a gente lembra sempre, né, que no Carnaval de 2011, se eu não me engano, 2011 ou 2012, nós tivemos uma escola de samba, a Império Serrano, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que era do grupo de acesso, não era do grupo principal, fez um desfile cujo tema era comunicação. Então, cada uma das alas da escola falava sobre um tipo de comunicação, sobre a internet, sobre cartas que nós escrevemos, sobre a telefonia, sobre comunicação via satélite, sobre tudo aquilo que nós temos, desde as comunicações tradicionais até aquelas comunicações mais avançadas tecnologicamente. E no último carro, carro alegórico, na última ala, fazia uma homenagem exatamente a Chico Xavier. Então, no carro alegórico, nós tínhamos ali a imagem, né, a escultura de Chico Xavier psicografando. O destaque da escola de samba foi o Renato Pireto, que foi o ator que representou André Luiz no filme Nosso Lar e tudo mais. Então, independente da polêmica que isso acabou gerando na época, porque muitos espíritas não concordavam nessa mistura de espiritismo com carnaval, o que vale é a homenagem, né, que nós estamos comentando agora, porque naquele desfile, o enredo reconheceu também como meio de comunicação, que tem exatamente o objetivo de aproximar os corações, de aproximar as pessoas que estão distantes, considerou também a psicografia como algo válido. A psicografia como algo positivo para aproximar as pessoas que não estão próximas, vivendo em dimensões diferentes. Bacana, né? Mas é legal para vocês. Então, sempre valorizando também isso de uma forma pública. Então, nós percebemos que cada vez mais as psicografias vão se transformando para nós algo não mais fantasioso, não mais utópico, uma coisa que nós desejamos, mas não alcançamos, mas que se torna algo real. E a doutrina espírita chegou para nós como sendo a embaixadora desse meio de comunicação, a embaixadora do mundo espiritual, trazendo para nós essa nova realidade. Então as psicografias começaram desde a época de Kardec, naquelas comunicações familiares, naquelas comunicações particulares, até se tornar um meio de massa, né, um meio massivo de difundir o mundo espiritual através do trabalho de Chico Xavier. Quando ele começou então a psicografar ali na década de 1930, mais ou menos, quando ele começou de fato, ali por volta dos seus 20 anos, quando ele começou de fato a entrar ativo nos trabalhos de divulgação da doutrina espírita. E o seu principal meio, né, bom dia pessoal que chegou, e o seu principal meio de difusão foi exatamente o trabalho de promoção literária, ou seja, de divulgação de livros. E a grande parte desses livros vem exatamente das comunicações mediúnicas, sejam elas psicografias contendo mensagens dos espíritos, falando sobre questões morais,
sobre instruções que nós recebemos, mas também uma grande parte de comunicações particulares, em que espíritos trazem comunicações aos seus familiares e depois, através da autorização desses familiares, essas comunicações foram utilizadas para compor essas obras. Então hoje nós temos ali uma quantidade enorme de livros, né? Inclusive hoje fazendo um trabalho muito interessante, que é uma releitura das obras de Chico Xavier, estão começando a publicar livros temáticos sobre essas comunicações particulares. Por exemplo, recentemente eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Militares no Além. Eu, sendo militar, tenho essa afinidade com o assunto, isso me chamou a atenção e eu comecei então a fazer a leitura. E ali constava exatamente uma coletânea que fizeram das milhares de comunicações que Chico Xavier já recebeu, fizeram então uma seleção de psicografias de indivíduos que viviam a vida militar e que falavam sobre essa vida militar. E aí então juntaram essas psicografias e acabaram publicando numa obra específica sobre esse tema. E poderíamos ter espaço para muita coisa. Por exemplo, livros que chamam Crianças no Além, Jovens no Além. Então, obviamente, livros com psicografia de crianças, com psicografia de jovens. Nós poderíamos colocar Professores no Além. Já pensou que tema interessante seria esse? Com professores, né, que viveram encarnados e no mundo espiritual também tem essa visão da pedagogia, da educação acadêmica das nossas crianças, dos nossos jovens, de todos nós de modo geral. Poderíamos falar sobre médicos do além. Então, bastando fazer uma peneirada num tema específico, nós teríamos ali novas obras sendo publicadas com cartas que já foram publicadas anteriormente, mas sem receberem a devida atenção, já que elas estavam misturadas com outros temas. Mas, de modo geral, né, isso aí são só ideias que acabam vindo na nossa mente quando a gente tem contato com esse material. Então, essas psicografias começaram a se difundir a partir dos trabalhos de Chico Xavier. Em 1920 vieram as primeiras comunicações. A partir da década de 1940, 1950, esse trabalho se tornou muito mais intenso. Aí começaram as peregrinações, tanto lá em São Leopoldo como também em Uberaba, e as famílias começaram a perceber que naquele local, isso porque a mídia acabou divulgando dessa forma, mas vendo, por exemplo, Uberaba como sendo o grande centro de comunicação do mundo espiritual. Então pessoas saíram de várias partes do Brasil e de outras partes do mundo também em busca de uma comunicação de um ente que desencarnou. Depois, começando a entender um pouco mais da dinâmica dos centros espíritas, perceberam que outras instituições também começaram a fazer essas divulgações. E aí, então, aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, o Centro Espírita Perseverança, que é um centro espírita que tem uma atividade focada nessas comunicações com o mundo espiritual. Em Uberaba nós temos, em várias partes do mundo, no Rio de Janeiro nós temos, em várias partes do Brasil, nós temos centros espíritas que se dedicam a esse tipo de trabalho. Então, claro que diante da mídia e diante do público, nós temos aqueles espíritas que são melhores e aqueles que são mais fracos. Então eles procuram sempre aqueles que são os mais famosos. Mas, né, nós sabemos que os espíritos se comunicam onde há oportunidade e, naturalmente, que o mundo espiritual permite essa comunicação desde que haja merecimento de ambas as partes, tanto dos desencarnados como também dos encarnados. Então não é o fato de alguém ter desencarnado que eu posso simplesmente, motivado pela minha vontade, receber essa comunicação. Se eu não tive uma vida digna para ter esse merecimento de receber essa consolação, de receber essa comunicação, eu simplesmente vou viver nesse silêncio sem ter a oportunidade de comunicar, assim como também o próprio desencarnado, dependendo do tipo de vida que teve, não terá merecimento para se comunicar com seus entes queridos. Mas enfim, retomando o nosso raciocínio. Quando se fala sobre a morte, então, nós temos um fenômeno que afeta as duas dimensões. O indivíduo que vê um familiar querido desencarnar, certamente provoca nele uma dor muito grande. Mas os sonhos, Gilda, os sonhos acabam sendo para nós, sem dúvida nenhuma, uma forma de comunicação, mas ele nunca se torna claro. Né? Então muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu sonhei com a minha avó que desencarnou e tudo mais, mas eu não sei se foi a minha imaginação ou se foi verdadeiro. Então os espíritos falam que os sonhos, não tenhamos dúvida disso, é uma forma de comunicação muito verdadeira. Mas o problema é a forma como nós absorvemos essa mensagem.
você ter uma carta em suas mãos, em que você pode ler quantas vezes você quiser, e você tem um sonho guardando apenas uma impressão, nós sabemos que é diferente. Por isso as comunicações chegam para nós como algo muito mais concreto e que nos traz muito mais convicção. É muito mais forte, né? Sem dúvida nenhuma. Até porque também nós temos a comunicação, a forma como ela foi psicografada, com as letras dos médiums. Então você olha para aquilo como sendo realmente uma prova, entre aspas, né, material da vida, da existência ou da realidade da vida espiritual. Então, essa dor, como eu falei para vocês, ela atinge aqueles que ficaram, mas também atinge aqueles que foram. São muitos espíritos, só imaginar uma situação, por exemplo, uma família, onde nós temos ali filhos, temos os pais, um desses pais desencarnam. E aí do mundo espiritual ele vê então o sofrimento de seus filhos. Ou então esses pais, sendo muito apegados aos seus filhos, ou os filhos aos seus pais, ao casal, não importa ali o tipo de relação, quando ele se separa daquele núcleo familiar que contém pessoas que ele tanto ama, ele também sofre. Então é um sofrimento de ambas as partes. Então cada vez mais que nós vamos compreendendo o fenômeno e compreendendo essa realidade, tendo a aceitação da nossa parte, aqui enquanto estamos encarnados, e a nossa própria aceitação quando chegarmos na condição de desencarnados, isso trará um equilíbrio muito grande a todas as partes. E nas duas dimensões. Muito bem. Na verdade, nós estamos conversando sobre essa ideia da morte, apenas para elucidarmos alguns pontos que a doutrina espírita traz para nós. Mas o tema de estudo de hoje, ele é algo que provoca em nós uma dor um pouco maior. Porque nós temos a nossa vida, ela é dividida por ciclos. É exato, mas é. E o detalhe, mas é, quando se fala sobre aquilo que Jesus trouxe para nós de ensinamento, na verdade, a consolação que nós recebemos não está apenas na adoração daquilo que ele representa, mas na compreensão daquilo que ele trouxe como ensinamento. Então, na verdade, quando nós seguimos esses ensinamentos, esse nosso fardo se torna mais leve. Porque muitas vezes as pessoas se entregam pela fé, mas não se desenvolvem intelectualmente também. E aí acaba ficando alguma coisa imperfeita, porque ela fica sofrendo em nome da fé, mas não alivia essa dor, podendo se esclarecer com maior intensidade. Muito bem, então, a nossa vida, ela acaba sendo dividida em ciclo, né? Em ciclos, né? Seja bem-vinda, Paula. Então, ela é dividida em ciclos. Então, nós nascemos, nós nos desenvolvemos como crianças, adolescentes, chegamos na idade adulta, já chegamos na idade mais avançada, na chamada melhor idade. Depois entramos naquela fase de decrepitude, onde a nossa saúde começa então a entrar numa condição mais crítica, e depois desencarnamos. Então, quando nós vemos uma pessoa com uma idade avançada, já chegando nesse estágio final da vida física e retornando ao mundo espiritual, isso traz para nós uma aceitação melhor. Até porque também a qualidade de vida vai se tornando cada vez menor conforme a idade vai avançando. O corpo físico perde resistência, as doenças começam a surgir, a memória começa a se apagar. E aí então nós vemos que é muito natural uma pessoa que chega numa certa idade retornar ao mundo espiritual. Mas quando nós falamos de alguém jovem que desencarna, que é exatamente esse o nosso tema de hoje, isso vai contra essa nossa natureza. E por isso nos machuca muito mais. Tanto é assim que quando nós observamos no nosso dia a dia, por exemplo, né, para quem já teve a oportunidade, não sei se eu diria triste oportunidade, mas a oportunidade de participar de uma cerimônia fúnebre, né, de um velório, de um sepultamento de uma pessoa próxima, já observou que acontecem outros eventos naquele mesmo momento. Outras pessoas também passando por essa experiência. E já aconteceu, por exemplo, de nós percebermos uma pessoa idosa que desencarnou, sendo ali velada pelos seus familiares, e também uma criança
sendo velada pelos seus familiares. Essa criança, não há dúvida nenhuma, provoca uma comoção maior, provoca uma dor maior do que aquela pessoa mais idosa que desencarnou. Exatamente porque isso vai contra a nossa natureza. Nós não estamos preparados para aceitar isso tudo. E diante dessa situação, foi exatamente que o Espírito Sanson trouxe para nós então essa comunicação, essa mensagem, falando exatamente do porquê sofrermos tanto com isso. Porque para nós, e o sofrimento é natural, nós temos a seguinte ideia: nós nascemos para estudarmos, para nos desenvolvermos, para construirmos uma vida profissional, uma vida familiar, para depois chegarmos numa idade mais avançada, com grandes realizações aqui no nosso mundo. Então todo mundo nasceu para isso. Tanto que nós vamos para a escola, procuramos o primeiro emprego, vamos fazendo ali um curso superior, vamos tentando buscar promoções, construir o nosso patrimônio, para depois chegar no fim da vida e dizer assim: eu trabalhei tudo que eu podia, eu estudei o máximo que eu podia, então eu sou uma pessoa realizada. Então essa ideia de realização para nós, ela se dá exatamente dentro da estrutura material do nosso mundo, da estrutura física do nosso mundo, seguindo essa trajetória. Quem não passa por isso é alguém que foi, ou pode ser considerado uma pessoa que fracassou nesse propósito, ou recebeu algum impedimento que não fez com que ela chegasse nessa condição de sucesso. Então, se por acaso nós temos um jovem que desencarna, seja por uma doença, seja por um acidente, seja por qualquer tipo de tragédia que hoje o mundo possa apresentar, nós vemos uma pessoa jovem, por exemplo, de seus 15 anos de idade, e nós pensamos assim: mas poxa vida, ele mal começou a vida e já aconteceu essa tragédia. Ele estudava, ele gostava tanto de estudar, ele sonhava em ser engenheiro. A gente vê muito isso em depoimentos de familiares na televisão. Ele tinha sonhos de fazer tal coisa, ele tinha sonhos de viajar, ele tinha sonhos de tudo mais. Então, na verdade, nós começamos a concentrar para a vida dessa pessoa apenas as suas realizações aqui no mundo físico. Então, uma criança, um adolescente que desencarnou, ele não foi feliz porque ele não conseguiu viajar, ele não conseguiu estudar, não conseguiu trabalhar e não conseguiu fazer ali a sua faculdade. Então, coitadinho desse espírito, ele acabou, a sua vida foi interrompida. Mas, tendo um conhecimento que nós temos, que é o que a doutrina espírita nos proporciona, nós sabemos que a nossa realidade é, na verdade, o mundo espiritual. E no mundo espiritual nós nos desenvolvemos moralmente e intelectualmente. Então, na verdade, aquele espírito que volta ao mundo espiritual através de um processo natural tem a oportunidade de se desenvolver no seu verdadeiro ambiente. E não ficar sofrendo aqui no mundo físico para ter essas pequenas conquistas. Porque elas são pequenas diante da realidade espiritual. A ambição que nós temos de arrumar aquele grande emprego, de fazer aquela grande faculdade, isso é uma necessidade do nosso mundo físico. Então, na verdade, se eu não fiz essa faculdade aqui, eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu teria oportunidades para me desenvolver em campos que são muito mais profundos e mais importantes e mais complexos do que um curso de especialização aqui no mundo físico. Então vamos aqui para a mensagem do Espírito Sanson, porque ele fala desses assuntos com mais propriedade para todos nós. Nós vamos entender. Então aqui para nós, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Espírito Sanson, ou Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte vem ceifar as vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais, fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Essa expressão é bastante comum que a gente ouve, falando do futuro, falando do sofrimento dos seus pais, falando de algo que quebra a lei natural que nós estamos acostumados a viver, alguém que tinha grande utilidade, que estava na flor da idade,
O que nós entendemos exatamente flor da idade para um espírito que é imortal? Que já viveu milhares de encarnações, que tem infinitas encarnações para frente, o que significa exatamente para nós essa ideia da flor da idade biológica? Criaturas humanas, diz aqui Sanson para nós, são nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer mais tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças querem falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique, para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé, e que vem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então essa mensagem do Espírito Sanson, primeiro ele traz para nós uma informação bastante esclarecedora a respeito dessa nossa realidade espiritual, que trata exatamente das nossas ambições. Nós falamos ontem sobre a felicidade, falamos sobre o amor ontem, né? Vocês se lembram? E aí então falamos também um pouquinho sobre essa ideia da felicidade. O que é a felicidade para nós? A felicidade, ela se transforma, na verdade,
numa conquista de confortos, conquistas de luxo, conquistas de pequenas alegrias. Isso porque, como nós não temos ainda a compreensão do mundo espiritual, e a lembrança do mundo espiritual ela acaba sendo meio que apagada para todos nós, a única realidade que nós temos é essa. Portanto, se nós queremos ser felizes, nós precisamos ser felizes aqui nesse ambiente. E a condição de felicidade para nós é exatamente isso. É aquilo que eu tenho, é a posição que eu ocupo, são as pessoas que estão próximas a mim. E nós não nos damos conta da importância de nós nos transformarmos interiormente para alcançarmos essa felicidade de fato. Porque a felicidade, na verdade, ela é um resultado de uma transformação individual. Não é aquilo que nós possuímos. Porque, do contrário, como nós já comentamos, nós teríamos pessoas bem-sucedidas profissionalmente, pessoas bem posicionadas na sociedade, todas elas felizes. Enquanto que as pessoas que vivem com dificuldades, com limitações, seriam extremamente infelizes. E nós sabemos que essa não é a realidade. Porque a dor da infelicidade, ela bate na porta de todas as pessoas. Não importa se por acaso ela se encontra numa condição de grande fartura ou de grande miséria. Muitas vezes vive uma estrutura material de grande conforto, de grande luxo, mas vive a infelicidade, a lamentável infelicidade de ter relações difíceis, relações problemáticas, relações dolorosas, tudo isso longe da matéria. E muitas vezes é exatamente esse conforto material que essa pessoa possui que traz para ela as suas maiores dores, os seus maiores dramas. Então a felicidade para nós, ela não representa aquilo que nós conquistamos materialmente, até porque quando nós temos a convicção de que existe a vida espiritual, a realidade da vida espiritual, nós não nos apegamos, nós não nos prendemos àquilo que o mundo físico traz para nós. Até porque todos os nossos títulos, toda a nossa posição, todas as nossas conquistas, os nossos patrimônios, eles simplesmente ficam para trás no momento da desencarnação. Como nós lembramos sempre, dentro daquela expressão conhecida, nós nunca vemos caminhões de mudança seguindo um cortejo fúnebre. Ou seja, todo o patrimônio que alguém construiu vai ficar para trás. Então, na verdade, a pessoa, quando volta ao mundo espiritual, ela volta por aquilo que ela é. Ela volta por aquilo que ela se transformou. Então, quando nós começamos a ter essa compreensão, nós valorizamos cada vez mais aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. Aquilo que nós conquistamos, naturalmente, é fruto do nosso trabalho. E a importância de nós sabermos nos relacionar bem com esse patrimônio, fazendo com que ele, como nós comentamos essa semana, se torne para nós uma plataforma de ascensão, uma plataforma de crescimento. Eu tenho que usar essa segurança material que a vida que eu tenho me proporciona para que eu possa me tornar uma pessoa mais esclarecida, mais generosa, uma pessoa mais estruturada mentalmente, psicologicamente, moralmente. E não simplesmente fazer desse patrimônio material que eu tenho o meu instrumento de perdição, vamos dizer assim, que é o que infelizmente acontece com todos nós. A partir do momento que nós temos esse entendimento, eu já vou ler a área de texto, pessoal. A partir do momento em que nós temos esse entendimento, e nós falamos sobre essa questão das perdas prematuras, que é exatamente o tema de hoje, nós vemos então que as nossas encarnações elas são programadas para que nós cumpramos grandes tarefas de transformação. Algumas dessas tarefas, que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório, elas duram uma existência inteira e mesmo assim nós chegamos no final com débitos, porque nós não conseguimos cumprir aquilo a que nós nos propusemos a fazer. Quando nós vemos uma desencarnação precoce de um espírito que reencarna, fica pouco tempo e vai embora, significa que o seu compromisso com aqui o nosso mundo era um pequeno compromisso de complemento. Ele precisava apenas daquele período para resolver algumas pendências, seja para ele individualmente, seja no mundo, seja junto à sua família, ao grupo familiar com quem ele convivia, mas no momento do seu retorno ao mundo espiritual, significa que a sua cota de experiência, sua cota
de atividade já foi bem trabalhada, bem cumprida. Então nós vemos muitas vezes uma criança que acaba de nascer e traz para nós aquela grande felicidade, e pouco tempo depois essa criança desencarna. E aí então vem aquela dor inconsolável para os pais, e é uma dor muito justa. Mas o nosso entendimento deve ser outro. Esse espírito que ficou durante 1, 2 anos entre nós, só precisava de 1, 2 anos entre nós. Porque o nosso mundo de provas e expiações, não tenhamos dúvida disso, é um mundo de sofrimento, é um mundo de dor. Essas restrições que nós vivemos hoje, a violência do nosso mundo, as cobranças, a ambição, a ganância, o egoísmo, são características do nosso mundo. E aquele espírito que fica pouco tempo e retorna ao mundo espiritual para conviver com os seus amigos espirituais, para conviver com a sua família espiritual, esse espírito já fez aquilo que tinha que fazer e agora volta para dar continuidade na sua evolução, liberto de todas essas misérias que nós temos hoje. O Espírito Sanson traz para nós uma informação importante. Nós vemos uma criança e começamos a fazer um planejamento para a sua vida. E é natural que os pais façam os melhores planejamentos, imaginando qual escola ela vai estudar, qual faculdade ela vai fazer, como será o seu trabalho, como será a família que ela vai. Então começam a idealizar a melhor vida que essa criança poderá ter, ou poderia ter, aqui no mundo físico. Mas então a vida começa a se desenvolver. A criança começa a tomar outras decisões, começa a frequentar outros ambientes, começa a fazer outros planos, e tudo aquilo que os pais planejaram acabam se tornando para ela um grande poço de frustrações. E aquela criança que inicialmente era ingênua e pura se transformou num indivíduo cheio de vícios, cheio de imperfeições morais que afloraram no seu caráter, provocaram muitas vezes a dor em muitas outras pessoas. Então, na verdade, quando nós pensamos assim, que essa criança tinha todo o futuro pela frente, a gente tem que se perguntar que futuro seria esse? Será que seria o futuro que nós idealizamos? Ou será o que vai ser construído será exatamente esse futuro de dor e de sofrimento para ela e para outras pessoas? Quando nós pensamos, por exemplo, dentro de uma penitenciária, todas as pessoas que estão presas ali dentro foram crianças. Eram crianças que brincavam com seus animais de estimação, eram crianças que ganhavam brinquedo de Natal, eram crianças que brincavam na rua, crianças que brincavam no colo de seus pais, e se tornaram espíritos viciosos, em virtude da influência e em virtude do caráter que tiveram. Então é importante para nós que nós não estabeleçamos o mundo físico como sendo o padrão de felicidade. Ele é o padrão, na verdade, para nós, o padrão de trabalho. Ele é um ambiente de trabalho, um ambiente de crescimento para todos nós. Se por acaso nós temos que viver a nossa vida durante os 70, 80 anos que a nossa programação e a nossa condição de vida permitem, né? Quando chegamos nesse tempo todo, é importante que nós olhemos para trás, em todos esses anos que nós vivemos, e tenhamos a felicidade de ver que a nossa vida valeu a pena. Mas se acontece da nossa vida ser interrompida na flor da idade, ou melhor, se a vida dos jovens e das crianças serem interrompidas na flor da idade, daquilo que nós chamamos flor da idade, nós temos que agradecer a Deus de ter feito com que essa criança se desenvolvesse agora no mundo espiritual. Claro que nós sentimos a separação, é claro que essa dor machuca, mas o entendimento da imortalidade do espírito, de vermos que essa nossa realidade é o que de fato nos dá condições de alcançarmos de fato essa felicidade, isso deve ser para nós a nossa maior convicção. Então, quando se fala sobre imortalidade do espírito, não é uma imortalidade dogmática. Nós temos que acreditar que somos imortais porque temos que acreditar. Nós temos que entender que essa é a nossa realidade. E se nós somos imortais, não importa onde nós estejamos, se é aqui no mundo físico ou no mundo espiritual, nós sempre seremos espíritos. Mas nós lembramos sempre que todos nós temos como ambiente pátrio exatamente o mundo espiritual. Lá é a nossa realidade. Aqui
é o ambiente temporário onde nós nos encontramos. Nós ficamos aqui apenas o tempo necessário para cumprirmos as nossas tarefas. E como, infelizmente, nós sabemos que nós não conseguimos cumprir tão bem assim a nossa tarefa, nós, lamentavelmente, deixamos muito a desejar, muitas vezes até agravando aquilo que nós viemos resolver. Basta a gente ver o que acontece hoje no nosso dia a dia, acontece na televisão, quando nós assistimos. Nós vemos a violência, nós vemos a corrupção. Podemos ter certeza que todos esses espíritos que hoje falham, inclusive nós, que também temos aqui as nossas falhas, nós viemos aqui para acertar. Nós viemos aqui para fazer a coisa certa. Só que nem sempre nós somos bem-sucedidos nesse nosso propósito. Então a nossa programação acaba sendo uma programação falha na sua execução, não no seu planejamento, e vai proporcionar para nós uma experiência ou experiências mais dolorosas no futuro para poder compensar aquilo que nós deixamos de fazer. Então, se nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui para o trabalho. E quem tem que trabalhar muito vai ficar durante muito tempo. Aqueles que têm uma pequena tarefa para cumprir, fica durante pouco tempo. Então esse é o nosso entendimento que temos que ter. Imaginar, por exemplo, fazendo uma comparação, que quando nós viajamos para um determinado ambiente, um determinado local do nosso planeta, tem aqueles que têm uma pequena temporada a passar naquele local e depois tem que voltar para casa. Enquanto que outros ficam durante muito tempo. Só que aqueles que ficam durante muito tempo, a partir de um certo momento, começam a sentir uma saudade desesperadora de casa. Querendo voltar para casa, querendo voltar para a segurança e para a tranquilidade do seu lar, querendo conviver com as pessoas que ama, mas ele é impedido de fazer isso. Porque ele deve cumprir a sua viagem plenamente e só depois retornar. Enquanto que outros retornam com mais brevidade. E uma outra comparação que nós podemos fazer, imaginar aqui as características do nosso mundo físico, é exatamente quando Kardec disse que ele trouxe para nós um exemplo dizendo que o nosso planeta é como se fosse uma prisão, como se fosse um presídio. Aqueles que têm uma pena muito longa para cumprir, significa que é um espírito que cometeu um crime muito grave. Aqueles que ficam pouco tempo nessa prisão são aqueles que vieram apenas cumprir uma pequena punição em virtude do pequeno delito que praticou. Então, se nós estamos aqui durante muito tempo, passando por todas essas dificuldades durante todos esses anos, tendo que trabalhar com todo esse sacrifício para ganhar o pão de cada dia, ter que pagar as contas, ter que lidar com todos esses conflitos que existem na nossa sociedade, quando chega no final da vida, chega cansado, chega desiludido. Isso não estou falando para vocês, essa ideia de que nós devemos nos desanimar com o nosso mundo que nós temos. Pelo contrário. Quanto mais conhecimento nós temos a respeito dessa realidade, mais nós temos que valorizar cada dia que nós estamos aqui. Mas a partir do momento em que acabou o momento de nós estarmos aqui, significa que já chegou a hora de voltar para casa. Então esses espíritos que voltam para casa precocemente, nós não devemos lamentar por eles, mas devemos parabenizá-los por isso e agradecer a Deus por conceder esse benefício de retornarem para o mundo espiritual longe, como diz aqui para nós Samson, desse vale de misérias que nós vivemos. Então, mais uma vez, isso para nós não vai anular a dor que nós sentimos diante dessa perda, diante dessa separação. Mas certamente vai trazer para nós um fortalecimento de termos a certeza de que aquele espírito que nós amamos voltou agora para um ambiente mais feliz, um ambiente mais saudável, um ambiente onde ele vai se desenvolver e que em breve nós vamos nos reencontrar. Dudu perguntou, mas um ser adulto que desencarna na idade madura, com 80 anos, que você citou, também poderia ser um espírito completista ou não? Porque cada um tem o seu tempo nessa eternidade encarnatória. Seria isso também? É aquela história, Dudu, cada um cumpre o tempo que deve cumprir. Então, um espírito que muitas vezes vive durante 5 anos de idade somente aqui no nosso planeta, ele não tem muito a desenvolver em termos de maturidade intelectual aqui no nosso planeta, maturidade psicológica.
mas aquela pequena cota que ele cumpriu, muitas vezes dentro de uma relação, muitas vezes vivendo uma determinada doença, vivendo uma determinada experiência, para ele é o suficiente para que ele possa cumprir aquilo que ele precisa. Enquanto que aquele que tem 80 anos tem um trabalho moral a realizar muito maior. Então esses espíritos que desencarnam precocemente, nós não poderíamos dizer que eles são espíritos evoluídos ou não, ou mais evoluídos do que os outros. Mas nós podemos dizer que para ele, naquele momento, aquela sua experiência foi necessária para que ele pudesse completar aquilo que ficou pendente ou se preparar para aquilo que virá depois. Porque nós pensamos assim, quer dizer então que uma criança evoluída, ela desencarnou precocemente. Como é que vai ser a próxima encarnação dela? Talvez a próxima encarnação seja de 100 anos. Nós não sabemos. Então o que vale é que cada um que desencarna precocemente, ele veio, conforme os espíritos dizem para nós, cumprir apenas uma experiência complementar, que nada mais é do que o planejamento para uma próxima encarnação em que ele vai executar as suas grandes tarefas. Então nós, na verdade, nós cumprimos esse nosso planejamento e executamos essa tarefa conforme a necessidade de cada um. Porque muitas vezes nós pensamos, por exemplo, nós que já temos essa idade já um tanto vivida aqui no nosso mundo físico, nós nos perguntamos como é que foi a nossa última encarnação. Talvez na última encarnação nós tenhamos desencarnado ao nascer, apenas para cumprir aquele período de gestação, de proporcionar aquela experiência para os pais, de viver aquela experiência de alguns dias de vida e depois voltar para o mundo espiritual. O porquê de tudo isso, nós não temos como determinar por que uma criança tem que viver tão pouco tempo. Essa é uma prova para os pais, é uma prova para o próprio espírito. O que isso significa exatamente? Nós não temos condições de nos aprofundarmos nesses detalhes, porque cada espírito vive uma situação diferente. Né, a Lúcia colocou, bom dia, Lúcia. E a pergunta fica, mas por que um espírito vem e vive tão pouco tempo? Para ele tem a sua própria experiência e para os pais também tem a sua própria experiência. E todo mundo aprende e todo mundo se desenvolve. Deixa eu ver aqui. A Mariana colocou, bom dia, né? Mas e aquele que quer se suicidar e poderá conseguir? Né? Como mostrar que o seu desencarne será contra a própria evolução? Esclarecendo a respeito da vida, principalmente, Mariana, mas o mais importante de tudo, como a gente sempre fala nesse processo de suicídio, muito mais do que tentarmos mostrar para a pessoa que existe a vida espiritual, é tentar entender do porquê ela fez essa escolha. Ela está fazendo essa escolha. O que a leva a fazer isso? Porque certamente tem uma causa. Ela sente essa dor, ela sente esse desejo de abandonar a vida física, ela sente as suas desilusões. A pergunta é, que elementos exatamente são esses e de que forma que eles podem ser dissolvidos? É a depressão. Nesse caso, então, a depressão é fazer tratamento e tratamento. Para alguém que passa por isso, não adianta nós queremos apontar para ela que o mundo espiritual será de dor e de sofrimento, se o problema atual dela não foi resolvido, não foi transformado. Então é importante sempre lidar com a situação agora, nesse momento. Quais são as causas? Porque muitas vezes a gente foca muito no efeito, no que vai acontecer se ela tomar essa decisão, e não nos preocupamos com a causa disso tudo. Então é importante a gente sempre pensar dessa forma. Que mais aqui, né? A Pantera colocou bom dia, né? Porque hoje em dia as pessoas vivem mais tempo do que antigamente, pois o número de idosos tem cada vez aumentado mais. E o detalhe também, Pantera, a gente lembra sempre que o nosso tempo de vida aqui no mundo físico, ele se torna mais valioso conforme nós aproveitarmos mais cada minuto, cada dia que nós temos aqui. Então, no passado, as encarnações eram muito breves, porque as nossas experiências eram experiências curtas. Então nós vivíamos assim, aos poucos, em doses homeopáticas. A partir do momento em que nós amadurecemos e, consequentemente, tivemos oportunidade de estender a nossa existência, nós já assumimos uma capacidade de vivermos experiências mais complexas e que demandam maior tempo e demandam maior conhecimento. Então, isso tudo está muito relacionado com as oportunidades que nós temos de viver essas experiências, de crescermos diante dela, mas precisamos de tempo também. No passado, nós éramos muito imaturos, então as coisas aconteciam muito rápido.
Não adianta você falar para alguém assim, olha, você que muitas vezes é um espírito impulsivo, um espírito que vive em função dos instintos, cheio de vícios, não adianta oferecer para ele 80 anos, que vai ser 80 anos de quedas. Vai ser 80 anos de comprometimento, de sofrimento. Então, na verdade, vale muito mais nesse caso uma experiência curta, para que ele possa ir amadurecendo aos poucos, do que tentarmos levar uma experiência a longo prazo para que ele possa se destruir. Exato, casavam cedo, morriam cedo, viviam intensamente aquele momento. Aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente já começa a viver um pouco mais, começa a estender um pouco mais, já tem um pouco mais de tranquilidade para poder lidar com as situações. Então a gente vê que tudo tem uma lógica, né? E também o que acontece é que naquele período não eram apenas as condições de vida que eram muito hostis. Nós também éramos muito irresponsáveis e encurtávamos a nossa vida. Não tinha internet para esticar um pouco mais, né, Silvio? Então nós vimos assim que, muitas vezes por causa da violência, por causa da nossa negligência, nós mesmos interrompíamos a nossa existência precocemente. Mas hoje não. Hoje nós temos aqui a expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, nós chegamos a 74 anos de idade. No Japão eles estão beirando 82, 84 anos de expectativa média de vida. Mas quantas pessoas hoje chegam a 90 anos, aos 90 anos, aos 100 anos? Eu tive uma avó que desencarnou com 99 anos e uma outra avó que desencarnou com 92 anos. Se depender dos genes, da genética das minhas avós, eu teria uma vida longa também, né? Já chegamos até na quarta idade, né, Mariana? Exatamente. Então, quer dizer, esse tempo de vida que nós temos hoje, ele é um tempo que nos proporciona longas experiências. Mas muitas vezes nós desencarnamos sem cumprirmos aquilo que era necessário. Vêm então essas existências complementares, que elas duram pouco tempo apenas para que nós nos ajustemos num ponto ou outro, nos preparando para novas oportunidades. São infinitas oportunidades de evolução, não é apenas uma oportunidade, né? Então, pessoal, para fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, me desculpe se eu não li aqui a área de texto que vocês colocaram. Vocês foram colocando rapidamente aqui, eu fui tentando ler o ser umbralino colocou lá em cima também, né? Muitas vezes um espírito vem cumprir uma pequena cota da sua existência, como o cumprimento de um suicídio, por exemplo, que já é a parte mais trágica. Isso também é uma realidade, os espíritos passam para nós essa informação, né? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, estou voltando aqui. A Lúcia colocou para nós também que a sua experiência, né, sobre aquela pergunta, né, por que a minha filha foi e não eu? Mas por que ela não poderia ter ido voltar exatamente para aquele mundo feliz de onde ela veio? É uma pergunta que a gente vai se fazendo, uma compreensão que ela vai se clareando para nós cada vez mais através desse entendimento, né? A Tatiana pergunta para nós, e as pessoas que sentem enorme saudade do plano espiritual ou de pessoas que não sabem ao certo quem são? Como desvincular essa saudade para conseguir viver aqui plenamente? Através da compreensão dessa realidade, Tatiana. Ou seja, se nós estamos aqui, é porque nós devemos estar aqui. E quando nós terminarmos aqui a nossa existência, sendo bem-sucedidos naquilo que nós fizemos, nós teremos oportunidade de retornar ao mundo espiritual e reencontrar com essas pessoas e com esse ambiente que nós desejamos. Tem aqui um estudo que nós vamos alcançar aqui no nosso... aqui mesmo, nesse capítulo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre a melancolia. E aí o Espírito diz assim, sobre o sentimento que muitas vezes nos toma, dessa melancolia, dessa tristeza, que muitas vezes é exatamente essa saudade do mundo espiritual. Então, mas a saudade significa que nós tivemos, nesse caso, a obrigação, a necessidade de nos separarmos dessas pessoas queridas, desses espíritos familiares, para fazermos um trabalho individual, um trabalho que é nosso. Para assim que nós acabarmos esse trabalho, reencontrarmos com ele. Então, na verdade, nós temos que conter essa nossa saudade, nós temos que conter esse nosso desejo de abandonar tudo aquilo que nós gostaríamos, que nós precisamos fazer, para fazer com que as coisas se desenvolvam da forma correta. Ou seja, se nós estamos aqui, é porque nós devemos estar aqui.
E se nós desejamos reencontrar aquelas pessoas, ou retornarmos àquele ambiente onde nós éramos felizes, nós precisamos fazer as coisas bem feitas agora. Então essa separação é sempre dolorosa. Por isso que eu falo para vocês, a dinâmica da vida, de um modo geral, já li o que vocês colocaram. A dinâmica da vida, de um modo geral, a gente pensa sempre assim, do lado de cá, nós que estamos encarnados, nós temos a felicidade quando nasce uma criança. Os berçários é aquele momento de maior felicidade. E nos velórios é onde nós temos o momento de maior dor. Então nós temos a porta de chegada e a porta de saída. No mundo espiritual é o contrário. Os espíritos que retornam para o mundo espiritual pela desencarnação são recebidos com festa, principalmente quando eles são bem-sucedidos. Mas aqueles espíritos que acabam de encarnar aqui no nosso mundo são espíritos que se despedem com muita dor. Porque eles estão mergulhando de novo nesse vale de lágrimas que nós estamos, e fica aquela expectativa, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir, eu estou me separando de vocês agora, eu vou ficar muito tempo longe de vocês. Então a gente vê que do lado do mundo espiritual, como do mundo físico, nós temos os dois lados. Então na verdade assim, se nós nos despedimos dos nossos entes queridos para cumprirmos a nossa tarefa aqui, é exatamente porque eles estão torcendo para que a gente seja bem sucedido. E a gente também tem que trabalhar bem, porque quando retornarmos, temos a devida recepção de estarmos com eles de novo. Então saudades todos nós temos, principalmente quando nós temos esse entendimento. Agora temos que principalmente pensar, nós estamos onde deveríamos estar. Nós estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. E quanto mais nós acertarmos, quanto mais perfeição nós conseguimos alcançar, mais sucedidos nós seremos nesse nosso propósito. Então, na verdade, o que fazer com a saudade é tranquilizá-la, serenizá-la, focar no nosso trabalho, focar no compromisso que nós temos, e depois as coisas voltam ao normal. Sempre temos que ter isso em mente, jamais perdermos esse nosso foco. A Lúcia colocou, né, minha filha desencarnou com 5 anos e o médium falou que ela não desencarnava, mas pode isso? Na verdade, o médium é uma pessoa, né, Lúcia? Não dá como ele determinar o que vai ou não acontecer com alguém. Se por acaso ele faz uma previsão dizendo, não, fique tranquilo que isso não vai acontecer. A pergunta é, Deus, por acaso, pegou o telefone e disse para ele, olha, avisa que eu estou dizendo que não vai acontecer? A gente sabe que as coisas não são assim. Então, nós temos sempre que entender que existe uma determinação que vai muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos ou daquilo que nós entendemos. Então, na verdade, as coisas funcionam como devem funcionar. Então, uma criança aos 5 anos de idade que retorna ao mundo espiritual era um espírito que não precisava ficar mais tempo que isso aqui no nosso mundo. 5 dias, desculpe, 5 dias. Ou seja, era para vocês que são pais, sem dúvida nenhuma, uma prova muito difícil. Nós não sabemos do porquê dessa prova, mas era uma prova que vocês deveriam vivenciar, de sentir, lamentavelmente, essa dor. Esse espírito também, o fato de ter vindo para cá, ficado 5 dias e mais uns 9 meses de gestação, também foi para ele uma experiência difícil, mas o suficiente para que ele pudesse crescer aquilo que ele precisava. E para vocês, essa experiência, sendo bem compreendida, também é uma experiência que vai fortalecer vocês cada vez mais. E aí seguir em frente, lembrando sempre que esse espírito que esteve entre vocês durante esse pouco tempo foi um espírito que, através de vocês, aprendeu o que precisava aprender nesse momento. E que agora está no mundo espiritual, vinculado a vocês afetivamente, não tenham dúvidas disso. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, né? A gente tem bastante coisa para conversar sempre, mas aqui o nosso tempo já acabou, mas amanhã a gente está de volta, né? Então, para quem chegou agora na sala, para quem não conhece o nosso trabalho, a gente está sempre por aqui, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, estudando obras da doutrina espírita, batendo papo e tudo mais. Então cheguem, fiquem à vontade. Sempre na última quinta-feira do mês a gente tem um tema livre, onde a gente só fala aquilo que vocês quiserem falar.
Então a gente tem mais 2 semanas ainda para lidarmos com esse... Não, semana que vem já, quinta-feira que vem. Na semana que vem nós temos o tema livre, então quem quiser trocar ideia aqui na sala, pode comparecer, que a gente vai falar sobre tudo aquilo que vocês quiserem conversar. E tem um livro muito bacana, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da desencarnação precoce, como eu já falei para vocês, um livro chamado Crianças no Além. Então é uma psicografia que conta a história de uma família que teve um acidente trágico aqui no Brasil na década de 1970, e acabou 3 ou 4 crianças desencarnando ao mesmo tempo. E essas crianças depois, através da psicografia de Chico Xavier, contam suas histórias e falam sobre aquilo que estão vivenciando. E trazem, principalmente, uma mensagem muito profunda para os pais que sofriam profundamente essa tragédia que aconteceu. Então temos ali as mensagens do mundo espiritual que chegam para